E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação das gambiarras mais loucas e engraçadas que o ser humano já fez. Então pegue a pipoca, relaxe e aproveite. Roda a vinheta! Eu tenho a mais pura certeza de que nós, brasileiros, só não conquistamos o mundo por falta de oportunidade, porque não é possível termos ideias tão incríveis e que na maioria das vezes não são reconhecidas. Como você pode ver, esse brother teve uma ideia simplesmente genial para conseguir encher o pneu de uma bicicleta com mais rapidez e facilidade. Apenas pessoas muito inteligentes teriam pensado numa coisa dessas. No vídeo podemos ver ele organizando seus equipamentos com cuidado, ligando a moto, apoiando de uma forma que não caia e, por fim, colocando uma mangueira no cano da descarga da motocicleta. E é agora que a mágica acontece. Ele conecta a outra ponta na câmera e começa a acelerar sua moto. É possível ver claramente que a cada acelerada, ou seja, a cada saída de gases do cano da descarga, o objeto enche gradativamente. Uma ideia simplesmente sensacional. Esse é um dos melhores dessa lista. O cara não queria queimar os olhos, afinal de contas, proteção é tudo. Mas bem, talvez ele estrague um celular a cada soldagem que ele fizer. Mano, olha isso. O cara pegou um pedaço de uma caixa de papelão, fez um buraquinho somente para a câmera do seu aparelho e prendeu com um lacre. Desse jeito, quando ele acionar a câmera, consegue enxergar se está soldando da maneira certa. E o melhor de tudo, sem prejudicar sua vista. Você deve estar pensando por que ele não pega um óculos de proteção. Acontece que ele esqueceu o seu em casa e, para não deixar o cliente na mão, deu esse jeitinho brasileiro. Se você pensa que já viu de tudo na vida, saiba que está muito enganado. Precisa proteger sua plantação de pestes, mas está sem grana? Relaxa! Com uma moto, rodas de bicicleta e pedaços de madeira, seus problemas acabaram. Gente, olha o que esse homem fez. Debaixo de um sol de rachar, ele é que não ia passar horas e mais horas jogando pesticida da forma tradicional, né? Por isso criou essa máquina para jogar o defensor agrícola com estilo. Ele é brasileiro, já nasceu com PhD em gambiarra, pegou sua moto, sua máscara do Breaking Bad e já armou uma baita estrutura com pedaços de madeira e algumas mangueiras. Tudo isso, claro, para não perder tempo. E não é que deu certo? Quando ele liga a moto e aciona o sistema de distribuição, é só dirigir em linha reta até o final da plantação, que o produto já vai caindo nas plantas. Assim ele economiza tempo e ainda tira onda na internet com essa ideia genial. O patrão desse cara com certeza deu prêmio para ele de funcionário do mês. Ah, e mais uma coisa, repare que mesmo com a gambiarra, ele está usando todos os equipamentos de segurança no trabalho. Afinal de contas, não pode dar mole, né? Quando eu era uma criança, meu sonho sempre foi ter um controle de videogame que fosse um simulador de direção, sabe? Isso desde o PS2. A ideia de ter algo em mãos para correr feito um louco nos games parecia muito divertida, porém faltava grana. Este homem teve o mesmo problema, descobrindo que comprar um controle desse era caro demais. Então o que ele fez? O seu próprio, usando nada mais, nada menos do que papelão. E eu tenho que dizer que ficou bem louco, viu? O game está no seu tablet e é daqueles com sensor de movimento, saca? Que conforme gira para a esquerda ou direita, o carro obedece. Então ele fez toda a treconologia para o eletrônico se movimentar enquanto ele mexe no volante. Eu pelo menos gostei bastante da ideia. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E a praia sozinho nunca mais será um problema, pois agora existe uma nova técnica para aplicação de protetor solar, e eu te garanto que ela é completamente eficaz e inteligente. Um casal filmou uma mulher passando protetor solar em uma praia, mas como ela estava sozinha e sem ninguém para ajudá-la, levou um rolo de pintar parede para aplicá-lo em suas próprias costas.
Como é possível observar no final do vídeo, as costas da mulher estão perfeitamente brancas, mostrando que o método um tanto quanto controverso foi um sucesso. Como nunca pensei nisso antes? Sem dúvida, um vídeo provando que existem seres humanos com mais de 8.000 de inteligência. É de mais de 8.000! Mano, veja essa arrumação em uma casa BR. Mesmo, a bexiga de uma Kombi enfiada na parede. Aí o cara... Como assim tem uma Kombi no meio da sala? Mas calma que não foi um acidente. O veículo foi colocado na parede de livre e espontânea vontade e tem como principal objetivo servir de decoração. E, rufem os tambores, o veículo ainda serve como um bar, para o proprietário da residência tomar aquela cachaça marota. Eu só bebo latinha! No vídeo podemos ver que o porta-malas da Kombi abre com um controle e dentro dele aparecem diversas garrafas de goró, prontas para o consumo. Tem até luz de LED para criar um ambiente mais aconchegante para as garrafas. Os faróis do veículo também acendem com controle, para criar aquele jogo de luz de respeito. Sinceramente, foi uma grande gambiarra, mas que ficou muito legal. Show de bola! Nos filmes sempre vemos algum equipamento parar de funcionar e o protagonista meter um tapa para voltar a pegar. Mas será que isso existe na vida real? A resposta é sim. Essa mulher parecia estar com muita raiva do aparelho porque ele parou de funcionar no meio da novela. Aí já viu, a raiva já sobe a cabeça. O que faz agora? Manda para o concerto e fica sem saber o desfecho da trama? Que nada! Ela possui um jeito bem louco de fazer o aparelho funcionar, à base da chinelada. Misericórdia. Eu acho que hoje não vai dar pra... ligou! Uhul! A filha ao fundo diz que a mulher vai quebrar a televisão, mas ela não lhe dá ouvidos e mete a lambada na bicha, até que milagrosamente ela volta a funcionar. Caramba, ela economizou uma grana e ainda descontou a sua raiva. O homem desse vídeo fez PhD em gambiarra, certeza. O ar-condicionado está caro demais, não é, minha gente? Para quem investir em um, se podemos dar o famoso jeito brasileiro e economizar muito mais. Usando um exaustor, o cara fez uma revolução na sua casa. A base da gambiarra é uma geladeira. O homem simplesmente fez 2 furos imensos em uma antiga, mas que ainda funcionava. Colou 2 canos nela, um que vem do exaustor e outro que sai da geladeira, apenas para resfriar o quarto. Essa gente inventa cada coisa. O processo até que é simples. O ar quente é puxado para dentro do eletrodoméstico, lá ele é resfriado e depois vai para o cômodo geladinho, dando direto no quarto da filha do homem. Genial! Ele que não vai deixar sua filha passar calor à toa, né? O professor Pardal garante que o invento é tão bom quanto o ar-condicionado comprado em qualquer lugar, além de ser mais econômico. O miserável é um gênio! Bom, eu não sei se é verdade, se realmente deu certo, mas esse homem mesmo sem dinheiro teve toda essa criatividade para trazer conforto para sua cria. Ele merece uma salva de palmas. Parabéns! Faltou energia elétrica na hora de preparar aquele suco e você ainda quer fazer exercícios para ficar fininho? Seus problemas acabaram! Chegou o liquidificador Exerciter Master 3000. O equipamento funciona com uma bicicleta fixada ao chão e enquanto pedala, as lâminas do produto vão girando e batendo os ingredientes, que nesse caso é uma vitamina de abacate deliciosa. Com certeza para ser usada como pós-treino, né? Quanto mais rápido ele pedala, mais rapidamente as lâminas giram e mais calorias se gasta. Quem teve essa ideia merece uma salva de palmas, mano. E digo mais, cada casa no mundo deveria ter uma dessas, o que resolveria vários problemas. Isso que eu chamo de unir o útil ao agradável. Uma gambiarra digna de ser comprada pela Polishop. Existem algumas pessoas que simplesmente quebram todos os limites, principalmente se for brasileiro, afinal sempre conseguimos dar um jeitinho para tudo. O homem que você está vendo no vídeo é um inventor incrível, que conseguiu transformar lixo e pedaços velhos de lataria em algo completamente diferente e usável. Afinal de contas, não é todo dia que alguém consegue construir um carro a partir do zero. O melhor de tudo é que o ogromóvel é feito inteiramente de materiais reciclados, desde o seu motor, que foi pego
de uma motocicleta e um ferro velho, até mesmo a sua lataria, que veio de outros veículos, isso além de bancos e pneu. O Henry Ford Tupiniquim conseguiu reunir peças de diversas coisas diferentes, como por exemplo um para-brisa de Gol quadrado, banco de Fusca, diferencial de Chevette e sua base frontal e posterior são de camas antigas de metal. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. O modelo criado se parece muito com o Jeep, principalmente se você olhar que a parte de trás seria perfeita para carregar algumas coisas. O brasileiro que não tinha grana para comprar um veículo foi considerado um gênio pelos seus amigos e desde que o vídeo foi postado em sua rede social, diversas pessoas o chamaram de mito e elogiaram seu trabalho, vamos dizer, impecável. Existem pessoas que claramente deveriam ser estudadas pela NASA e acredito que quase todas estejam reunidas nesse vídeo. Este homem precisava abrir e fechar a porta do banheiro, mas infelizmente a pia estava bloqueando a sua passagem. Segundo ele, já comprou a casa desse jeito. Foi quando ele teve a brilhante ideia de cortar perfeitamente uma parte da madeira e adicionar dobradiças ao pedaço removido. Dessa forma, seria possível fechar e abrir a porta sem incômodos. Caracas. Aliás, existem diversos outros momentos assim na internet, afinal banheiros mal projetados ocorrem em todo lugar. Mas poucas pessoas são capazes de lidar com um problema tão grande, afinal não tem como ficar de boa no vaso se a porta não fechar completamente, né? Bom, não é nada que o cérebro brasileiro não possa resolver. Se você está com muita fome, essa é a oportunidade perfeita para aprender uma técnica e caprichar no churrasco com os amigos. Afinal, nada melhor do que uma cervejinha e uma carne assada. Este homem estava cansado de ter que esperar a carne ficar pronta e preparou a sua própria churrasqueira improvisada. Vai vendo. Usando uma latinha de cerveja. Ele abriu a lateral da lata e colocou uma vela dentro para aquecer a parte inferior da latinha, onde posicionou um pequeno tira-gosto para ir comendo só na manha da ariranha. Eu sei que o pedaço mal cabe no buraco do dente, mas fazer o que, né? O homem mostrou a sua carne cozinhando e devo confessar, até eu fiquei com água na boca vendo aquele pedaço. Como a farofa deve ser ótima. Bom, vamos logo para o próximo tópico porque eu não estou mais me aguentando de fome. Como eu sempre disse, cada pessoa luta com as armas que tem, e no caso desse Fusquinha, ele conta com motor traseiro de dar inveja em muito carro de rally, parecendo até um Hot Wheels. Mesmo com aparente evolução na mecânica, a partida nesse Fusquinha ainda precisa ser dada com uma manivela. Porém, esse é o menor dos problemas para o seu dono, que parece estar muito feliz com essa aquisição. Ele me lembrou aqueles brinquedos antigos que você girava uma cordinha e ele saía correndo pela casa. Parabéns para quem fez esse invento. Do jeito que o dinheiro está curto, os entregadores de comida por aplicativo precisam inovar. Afinal, tempo é dinheiro, não é? E mano, olha só o que esse cara fez. Ele colocou um mouse na sua moto para navegar no app de entrega de comida sem tirar as mãos do guidão. Caracas. Esse motoboy de 2077 comprou um mouse Xing Ling, adaptou na moto e conectou no seu aparelho telefônico. Assim ele consegue dirigir até os restaurantes ou a casa dos clientes e mexe no aplicativo ao mesmo tempo. Ah, mas isso deve ser perigoso. Bom, ele falou que só mexe quando a motocicleta está parada. Menos mal, né? Dizem as más línguas que até a Honda já está patenteando esse negócio aí. Se vê as motocas com esse sistema, já sabe de onde veio. Não sei onde foi gravado esse vídeo, mas em um calor de lascar que está fazendo aqui no Brasil e considerando toda essa gambiarra para solucionar um problema, só poderia ser por aqui mesmo. Veja só, o dono de uma oficina mecânica, para não deixar seus funcionários passarem sede, fez uma espécie de bebedouro através da geladeira. Ok, até aí tudo bem, mas ele queria que os funcionários bebessem água gelada. A natural não mata a sede de quem trabalha o dia inteiro consertando o carro, né? Pois bem, além de furar a geladeira em duas partes para a entrada e saída do cano que vem lá da caixa d'água, o cara simplesmente usou uma caixa de descarga para armazenar o líquido. Cara, você acredita nisso? Não tinha outro recipiente melhor? A água vem lá de cima para a caixa de descarga, fica resfriando dentro do eletrodoméstico e os funcionários vão na torneira do outro lado para encherem suas garrafinhas. Caramba, tudo isso para não comprar um bebedor?
Esse cara tem um QI para gambiarra acima da média. Nós sabemos que todos os locais do mundo acabam enfrentando problemas em suas produções de alimentos, visto que existem diversos insetos e parasitas que destroem a comida, e o uso de agrotóxicos pode acabar prejudicando a nossa saúde. Exatamente por conta disso que esse produtor teve uma ideia para sua pequena produção. Ele criou uma engenhoca que conta com 2 vassouras e conforme ele vai andando, os objetos vão passando nas plantas e retirando todas as pragas que estão grudadas nas folhas. Essa gente inventa cada coisa. Como pode ser visto no vídeo, a técnica utilizada pelo produtor é extremamente eficiente e consegue remover todos os bichinhos sem agredir a planta e sem a necessidade de usar defensivos agrícolas, mantendo 100% orgânico e, é claro, fazendo com que o gênio lucre mais, né? Realmente. Se você não sabe, esses produtos podem ser 30% mais caros do que os convencionais. O Brasil é um país que conta com inúmeras qualidades, mas também com inúmeros defeitos, e um deles é a falta de apoio por parte do Estado. Por exemplo, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, principalmente no que diz respeito a próteses de algumas partes do corpo, acabam ficando sem. Esses itens são, na maioria das vezes, extremamente caros e complicados de conseguir pelas famílias mais pobres, e apenas algumas vezes eles são oferecidos por projetos sociais que existem no nosso país. Por conta disso, muitas pessoas acabam precisando se virar sozinhas, sem a ajuda do governo, e usam o que tem em casa para obter as suas próprias próteses, como foi o caso desse homem, que construiu uma prótese do zero usando apenas um braço. O que muitas pessoas viam como lixo e sucata, ele via como potencial para construir um novo projeto, e usando talheres, tampas de panelas e alguns outros metais encontrados no lixo, ele conseguiu construir o seu próprio braço mecânico. Usando os conhecimentos técnicos que ele já tinha e os equipamentos e utensílios que ele encontrou em casa, Ari conseguiu construir o seu próprio braço mecânico. Com alumínio, ele fez os dedos e a palma da mão e emborrachou tudo para ter mais aderência, e assim conseguir segurar os objetos sem a possibilidade de deixá-los cair. Ele consegue fazer movimentos simples, como agarrar um copo, por exemplo. Podemos ver de longe que, apesar de ter sido uma grande gambiarra, ela foi feita em um momento de extrema necessidade e produzida com muito carinho pelo homem, que desde sempre gostou de construir e montar suas coisas usando sucata. Depois desse aqui, a NASA precisa vir imediatamente estudar o brasileiro. Olhem isso. O cara instalou uma tomada do lado de fora da sua casa. Até aí tudo bem, afinal é a casa dele e ele faz o que quiser. Acontece que a tomada não tem nenhuma utilidade a não ser segurar o diacho do portão. Isso mesmo que você ouviu. Ao invés de comprar um ferrolho, o dono da casa preferiu instalar uma tomada para segurar tudo. Quem vê pensa que é para carregar um celular ou alguma coisa assim, e nunca imaginaria a sua real serventia. Veja o depoimento desse gênio das gambiarras. A gente fez portão, aí tava sem segurar, aí a gente foi, fez ele aqui, ó, pra segurar, entendeu? Eu queria ver dentro da casa dele, mano, se é assim o portão. Imagina o tanto de gambiarra que existe lá dentro. Antes mesmo de saber andar, um bom brasileiro já está aprendendo a fazer uma gambiarra. E conforme vai envelhecendo, toda oportunidade de guardar um dinheirinho é uma bela chance de inventar algo novo. Esse carro estava com problema para abrir e fechar o vidro elétrico, e para arrumar o cara ia precisar desembolsar algum dinheiro, cerca de R$100 para trocar o botão velho que estava quebrado. Porém, o dono do veículo achou muito caro, então o mecânico tratou de improvisar. O botãozinho desse carro custa em torno de R$100 e R$120, mas o dono não quer botar, a gente bota uma tomada. O miserável é um gênio! E olha, funciona muito bem. Pode não ter ficado a coisa mais bonita do mundo, porém quebra o galho. Quando ele quer fazer o vidro abrir, é só ligar a tomada. E quando quer fechar, é só inverter o lado e encaixar no plug. Pois é, o homem preferiu deixar essa gambiarra aparente no seu veículo do que pagar R$100. Caramba! Esse mecânico é o Henry Ford brasileiro. A Fórmula 1 já pode contratá-lo para fazer parte da equipe.
Uma senhora estava com uma infestação de aranhas no seu teto. Eram tantas que sempre que acordava tinham aracnídeos que caíram na sua cama. Como sabemos, os serviços de dedetização costumam ser bem caros, de R$500 para lá. Porém, como o brasileiro está em outro patamar, a mulher achou uma solução inusitada. Veja o vídeo. Pois é, dessa forma Mary Lou comeu todas as aranhas e a mulher ainda deu uma economizada. Bom, se você tem uma galinha, um rodo e problema com aranha, eis a solução. Eu mesmo gostei tanto que já vou dar um jeito aqui nos insetos de casa. Quando se faz uma churrascada, tem que ficar lá virando a carne no momento certo para não queimar. Algo muito difícil, não é verdade? Tá bom, talvez não para você e nem para mim, mas esses brasileiros fizeram uma churrasqueira hidráulica para ajudar nessa tarefa. Eles construíram algo conhecido desde a Idade Média, chamado moinho de água, para usar a força da correnteza e assim fazer a carne girar. Dessa forma o rango é assado uniformemente, deixando a carne suculenta e no ponto certo. Podemos ainda ver no vídeo que já tem gente esperando sentado naquelas cadeiras de balanço de prestanista, enquanto ficam no riacho se refrescando. Mano, que ideia genial! BR realmente está em outro nível. Quando estão desempregados, muitas pessoas ficam reclamando da vida e esquecem que precisam fazer alguma coisa para sair dessa situação e que na maioria das vezes a criatividade pode ser a maior aliada. Sem emprego e sem dinheiro para começar a investir no seu próprio negócio, esse rapaz resolveu criar sua roçadeira com alguns equipamentos que tinha disponível na sua casa. O Manolo usou um cooler de computador, canos de PVC e alguns outros materiais recicláveis para montar o seu equipamento e começar a limpar os quintais e faturar uma grana para sustentar a sua família. E para quem duvida se essa invenção realmente funciona, veja você mesmo. Ele consegue cortar a grama de qualquer terreno com a sua invenção, assim como qualquer outro profissional conseguiria fazer usando uma roçadeira super cara. Bom, show de bola, né? Se esse cara morasse perto de casa, sempre o contrataria para parar minha grama só pelo seu esforço. Palmas para ele! Tem gente que não tem grana, mas tem muita força de vontade e criatividade. E esse rapaz aqui é um exemplo disso. Ele queria muito ter uma moto das mais tops para dar os rolês e chamar a atenção das gatas, mas a grana estava curta. Aí ele decidiu ativar a função gambiarra no seu cérebro de brasileiro. O rapaz fez uma espécie de carenagem para a bike dele com madeira e plástico reciclado. Pintou tudo de amarelo para dar uma cara mais esportiva, escreveu Suzuki com tinta, trocou o pneu e pronto. Além de tudo, ainda é a moto mais econômica do mundo, sem gastos com gasolina nem nada do tipo. Respeita todos os limites de velocidade e nem precisa ter habilitação para dirigir, além de engrossar as canelas. Agora só resta saber se as minas vão querer andar nessa garupa aí, né? Palmas para esse mito que conseguiu superar todas as adversidades. Se alguém aí mora no interior, já foi visitar algum parente em uma fazenda ou sítio, já deve ter visto que o pessoal costuma criar muitos animais, inclusive galinhas. O problema é que para alimentar esses bichos é preciso de milho, e plantar é a solução mais econômica. Porém, debulhar, ou seja, o ato de tirar o grão da espiga, é bastante dificultoso. Pensando nisso, esse espertão decidiu dar uma tombada na moto dele, pôr uma lona embaixo e simplesmente passar as espigas uma por uma na roda traseira, que está suspensa, tirando todos os grãos do sabugo em menos de 30 segundos. Depois que finalizar é só tirar o debulhador, quer dizer, a moto da lona, juntar tudo e colocar num saco para alimentar as Mary Lou's. Vale ressaltar que para fazer isso a moto precisa ser econômica, ou talvez não vai valer a pena. Hoje em dia é mais fácil comprar um carro, porém antigamente era coisa de gente granfina. E aí o seu Jacimar conta que quando era criança, via esses carros e pensava que nunca ia poder ter um desses na sua garagem. O tempo passou e hoje em dia ele é um senhor aposentado e possui um carro moderno.
Mas seu verdadeiro sonho era ter um daqueles modelos que ele via durante a sua infância, o MP Laffer. Porém, ele teve um pouco de azar. Se antes esse modelo já era caro, agora que virou um clássico requisitado por colecionadores está mais caro ainda. E é aí que entra a gambiarra. Por que não fazer o próprio carro do jeito que ele quiser? Como bom brasileiro, Jacimar tirou as medidas do modelo que um amigo tinha e fez várias partes em madeira, já que trabalhou a vida toda como marceneiro. Depois foi encaixando tudo como um quebra-cabeça. Esse trabalho todo demorou mais de um ano, porém o resultado é impressionante. Legal e bonito. Outra gambiarra foi o motor, que ele adaptou de um Fusca, e as outras partes foram compradas de um ferro velho, como lâmpadas, espelhos e os medidores, realizando assim o seu sonho. E eu vou até arriscar dizer que o modelo de madeira do seu Jacimar é até mais bonito que o original. Para terminar o trampo mais cedo e mais rápido, o ser humano vira engenheiro na hora. E esse caso aqui demonstra bem isso. Um cara que desenvolveu uma geringonça específica para peneirar as pedras da areia. Imagina fazer isso com uma peneira manual. Quantas horas ele não vai precisar para encher esse carrinho de mão? Mas a preguiça leva à criatividade. Ele fez uma estrutura de madeira simples, onde colocou uma tela metálica em formato de cilindro. Daí foi só ligar tudo em um motor através de uma fita e pronto! A peneira elétrica automática está construída. Se antes ele precisava pôr a peneira no chão, pegar a pá, colocar areia nela, levantar, chacoalhar para a terra sair e aí colocar no carrinho de mão, agora basta jogar tudo na máquina e pronto! Quando for fazer uma obra aqui em casa, já sei como ajudar os pedreiros. O carrinho de mão foi inventado pelos chineses no ano de 200 a.C. e pode levar 7 vezes mais carga do que um ser humano consegue carregar. Mesmo sendo uma ótima invenção, ainda assim exige força e trabalho. Quer dizer, isso se você não for um gênio da gambiarra. Esse Manolo aqui pegou um hoverboard que já não funcionava mais e engatou no carrinho para servir de base e ficar em cima. Aí colocou o motor ligado na roda dianteira e pronto! Basta acelerar para levar pedra, cimento, concreto, qualquer coisa que ele precisar. Eu falei que basta acelerar porque de um lado da guia ele colocou um acelerador de moto e no outro um breque, porque nunca se sabe quando seu carrinho tunado vai estar rápido demais. Daí basta inclinar para um lado ou para o outro para o veículo virar. Podemos ver que o motorista da gambiarra manda bem dirigir esse carro de mão da NASA. Todo mundo que já aprendeu a andar de bicicleta deve lembrar que no começo é muito recomendável que use rodinhas para evitar levar um tombo e conforme o tempo passa, aprendemos e podemos tirar. Porém acho que isso não vale para essa senhora que aparentemente nunca conseguiu se livrar das rodinhas. Inclusive fez uma gambiarra para colocar 2 delas na sua moto. Não sei se ela sempre quis evitar uma queda ou se pensou nisso depois de sofrer alguns tombos, mas decidiram colocar uma estrutura de ferro com 2 rodinhas metálicas acopladas, uma em cada lado. Dessa forma, na hora de parar a motoca, nem precisa se preocupar em colocar o pé no chão, também não há necessidade de usar o descanso. E nada do tipo. Se eu fosse essa mulher, patenteava e começava a vender esse equipamento. Bom, nem preciso dizer que ela é brasileira. Aqui é a terra das gambiarras. O preço de um trator novo é muito caro, e nem preciso falar muita coisa para perceber que uma gambiarra sai 1000 vezes mais em conta. Foi pensando nisso que esse produtor rural decidiu transformar sua moto em um trator, mas como assim? Ele montou uma estrutura metálica onde colocou a moto sem rodas ligada a uma plataforma. Daí usou peças de um Gol velho e rodinhas de carrinho de mão. Atrás podemos observar algumas varas de aço para acoplar equipamentos como arado, roçadeiras e por aí vai. Repare também no tamanho do veículo improvisado. É importante ter uma distância elevada do chão por conta de imperfeições do solo, troncos de madeira, enfim. Eu não sei muito bem de que parte do Brasil esse cara era, mas dizem que agora ele não trabalha mais na roça e virou engenheiro da NASA.
Quem aí não estava fazendo uma viagem de carro mais longa sozinho ou com a família e ficou com aquela sede no meio da estrada sem ter nenhum posto por perto? Pois seus problemas acabaram. Será? Eu não sei como esse mano fez isso, mas ele conseguiu montar uma espécie de bebedouro automático no painel do seu carro, bem abaixo dos controladores de ar-condicionado. Basta aproximar o copo das mangueirinhas para conseguir a bebida na hora, e como são duas saídas, eu acredito que seja uma para água gelada e outra para água natural. Será que é o próprio ar do carro que faz o líquido gelar? Só tem que ficar atento para não passar a mão no local do sensor sem querer e acabar encharcando o veículo por dentro, né? Eu queria muito saber como foi o rolê para fazer a gambiarra. E onde fica o reservatório do líquido? Imagina a graça que esse cara não faz com quem entra no carro com ele. Deve impressionar todos os passageiros. Uma nova definição de carro completo. No Brasil inteiro existem os famosos martelinhos de ouro, que para quem não sabe são oficinas especializadas em desarmação automóvel que sofreu algum tipo de batida leve. Só que esse trampo nem sempre sai barato dependendo da extensão do estrago. É aí que entra a próxima gambiarra. Pegue uma fita adesiva de boa qualidade e faça uma cruz no local atingido. Depois de revertir cada linha com algumas camadas, basta puxar com força que seu carro vai ficar zero de novo. O miserável é um gênio! E até que faz sentido, né? Porque com a aderência da fita, que fica maior quando está com várias camadas, segura a lataria que foi empurrada para dentro, e ao puxar, ela volta ao seu formato original. Simplesmente genial. É verdade. Mano, se isso funcionar de verdade, as funilarias vão entrar em falência. Compara o preço de um rolo de fita adesiva com o valor do serviço profissional. Eu tenho a teoria de que, já que está amassado, não custa tentar fazer uma gambiarra por conta antes de levar em algum lugar, né? Imagina se funciona. Imagina que você comprou um carro e esqueceu de calcular se ele caberia na sua garagem. Foi o que aconteceu com a pessoa que mora nessa casa. A caçamba da caminhonete precisou ficar para fora, mas para não deixar o portão aberto, ele mandou alguém serrar na medida exata do excesso para que o carro não precisasse dormir na rua. Bom, pelo menos não 100%. Um pedaço da traseira fica na calçada e até pode correr algum perigo de ser vandalizada, mas o que impressiona é a capacidade de resolver um problema que, olhando pela primeira vez, pode parecer impossível. O portão ainda continua do mesmo jeito, abrindo e fechando de maneira funcional, só que com um buraco bem no meio. A minha dúvida é, e se alguém sair com o carro, o buraco fica exposto? Acho que ele não pensou nessa parte. O pessoal que curte um caldo de cana geralmente compra um copo na feira, toma, mas não faz ideia de como é que o negócio é feito. É necessário uma engenhoca que muitas vezes precisa ser usada manualmente. Muito antigamente esse trabalho era feito com um engenho e hoje deram um jeito de modernizar essa máquina antiga. Se a quantidade de cana for grande, o trampo é cansativo. Pensando nisso, esse pessoal decidiu acoplar uma moto e criou um engenho para moer a planta. Basta deixar o veículo ligado, fazendo todo o serviço pesado, deixando os caras apenas com a função de colocar gasola na motoca. Dessa forma eles evitam um cansaço excessivo e até mesmo poupam algum animal de ficar girando por horas ali. Pois além de não reclamar do cansaço, não tem que parar para tomar água nem nada do tipo. A motoca é bem mais rápida do que qualquer um dos outros métodos. Com certeza um dia os brasileiros vão dominar o mundo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.